Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso encontro, onde eu vou compartilhar com vocês como eu consegui eliminar 52 quilos e consigo me manter magra até hoje. Eu sou Diva, coach de emagrecimento e hipnólogo, mas nem sempre eu fui assim como eu estou hoje. Há alguns anos atrás eu tive a minha primeira gestação. O meu filho, ele nasceu com uma deficiência e eu passei algum tempo com ele presa dentro do hospital, lutando pela vida dele, que todos os médicos falavam que não tinha jeito, que dali ele não iria sair. E é muito, muito doloroso você que é mãe como eu, ouvir isso, saber que você tanto quis ter um filho e o médico chegar e falar assim que não tem esperança. E isso foi um choque muito grande para mim, porque eu passei minha gestação inteira sem saber que o meu filho iria nascer com uma deficiência. Eu só fiquei sabendo quando ele nasceu. E a gente sempre espera que os filhos da gente venham perfeitos, né? Meu filho, graças a Deus, ele é perfeito, só que para os médicos ele não tinha jeito. E aí começamos a luta. Para mim foi um choque muito grande, me abalou emocionalmente, fisicamente, tudo. Eu me desestruturei. E mesmo assim eu não desisti. A gente luta pela vida dos filhos da gente, eu sempre vou lutar pelo dos meus. E aí tá, eu engordei muito, pelo fato da gente ficar muito inchada, e eu não conseguia voltar por causa do choque que eu tive por causa do nascimento do meu filho. E aí acabou vindo mais uma gestação. Eu tive meu segundo filho em menos de 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano. Eles têm uma diferença de 1 ano de idade um pro outro. E aí, pensa, eu já estava desestruturada com um filho, sem saber como que eu iria fazer para criá-lo, que até hoje eu sozinha crio meus filhos, eles não têm a presença do pai. E aí eu me desestruturei toda. Não sabia o que eu ia fazer, por onde eu ia começar. E mesmo assim eu estava seguindo, só que meu peso sempre estava me incomodando. Eu não conseguia me focar em nada, porque eu queria muito emagrecer, como se emagrecer para mim fosse uma grande solução, e eu focava somente no meu emagrecimento. Sabe o que é você acordar e dormir, acordar e dormir, acordar e dormir, pensando, eu preciso emagrecer. Eu sofri muito com isso tudo. E um certo dia eu fui subir uma serra, fazendo umas atividades loucas, sabe, querendo emagrecer. Eu fui subir uma serra e eu encalhei nessa serra. Eu não ia para frente, eu não conseguia subir e eu também não conseguia descer, porque eu não tinha força mais para descer. E eu sentei no chão, lá no meio do mato, e comecei a chorar, e pensando o que eu fiz, qual foi o grande pecado que eu cometi, né? Que todos nós falamos, meu Deus, o que de ruim que eu fiz. Não é possível que eu sou uma pessoa tão ruim assim para estar passando o que eu estou passando hoje. E neste momento, lá sentada, em desespero, né, sozinha, eu falo que naquele dia estava somente eu e Deus, eu parei, pensei, chorava. A minha vontade era de sumir, porque eu não tinha estrutura para criar 2 crianças. Eu estava infeliz porque eu estava gorda, eu não tinha emprego e eu tinha 2 crianças. A única coisa que eu tinha, fora a gordura, era 2 crianças para mim
criar, sustentar, educar. E eu não estava bem comigo, eu não conseguia deixar ninguém à minha volta bem também. E naquele momento eu consegui perceber que algo de errado estava em mim. Não era o meu peso, aqueles 52 quilos a mais que estava me deixando daquela forma. Eu fiquei abalada pelo fato de ter duas crianças, uma com um probleminha dele, que hoje, graças a Deus, é uma criança maravilhosa, perfeita, forte. E eu comecei a analisar um pouco a minha vida e no que eu estava focada. Pensei. E do nada eu consegui ver aonde eu estava. Onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu estava falando, o que eu estava pensando. Pensei, de repente assim, como se alguma coisa assim aparecesse na minha frente, que eu falo que quando a gente está assim alucinada em busca de alguma coisa, a gente só foca naquilo e a gente não consegue ter uma visão assim ampla de tudo que está à nossa volta, de todas as possibilidades. E neste momento eu consegui ter uma visão assim muito bem clara, assim, coisa que eu não conseguia ver, enxergar na minha frente, e eu lutando, batendo cabeça. E aí, depois dessa clareza que eu tive, eu comecei a desfocar um pouco, vamos dizer um pouco assim, 80% eu desfoquei de querer emagrecer. Somente 20% era o meu foco para emagrecer. Aquilo que você fala assim, 20% é o que eu quero só para emagrecer, os outros 80% eu comecei a analisar minha vida por um todo. E as coisas foi assim, fluindo. É como se eu tivesse conseguido assim, uma paz interior, sabe? Consegui ver muita coisa. E eu fui me apaixonando em emagrecer. Cada vez que eu emagrecia, eu tinha mais clareza ainda de onde eu estava e aonde eu queria chegar. O meu emagrecimento não era a principal causa para me ser feliz. Não era ele que estava me deixando daquele jeito. Ele simplesmente, o emagrecimento era, para mim, naquele momento, era a única solução que eu tinha. Tudo iria se resolver se eu conseguisse emagrecer. E aí as coisas foram fluindo, eu fui me apaixonando pelo meu emagrecimento e com isso eu fui ajudando outras pessoas. E faço isso até hoje, graças a Deus. Hoje a minha profissão é transformar a vida de outras mulheres, como foi a minha. E eu fui estudando, pesquisando, fui fazer minha primeira formação de coach. E aí sim eu vi e falei, gente, eu sempre fui coach. Depois que eu comecei a emagrecer, né, que eu comecei a ajudar outras mulheres, antes de eu fazer minha formação. E na formação eu percebi, falei, eu estava sendo coach o tempo inteiro e não sabia. Eu consegui fazer um processo de coach comigo mesma e não sabia. E aí eu consegui perder. Primeiro eu perdi, assim que eu olhei, sabe quando você olha no espelho, que você se assusta com você? A primeira vez que eu me olhei no espelho, que eu falei, gente, eu emagreci, eu já tinha perdido 30 quilos, 29, 30 quilos.
eu ganhei um susto muito grande, porque o meu emagrecimento já não era assim tão importante para mim. Eu tinha toda a minha vida em volta, que era mais importante, ajudar o próximo para mim era mais importante. E o susto foi assim, foi muito grande. As pessoas falavam, nossa, você emagreceu muito, o que você fez, o que você tomou? E quando eu estava buscando mesmo o emagrecimento louco, eu cheguei a tomar remédio, eu cheguei, meu povo fala, né, enfiar o dedo na garganta para a comida voltar, depois que eu comia loucamente, desesperada. Tinha feito de tudo, mas quando as pessoas perguntou, o que você está tomando, porque você emagreceu tanto, como que você emagreceu? Eu falava assim, eu pensava, gente, como foi que eu emagreci? Porque foi tudo muito natural. Mas eu também estava, assim, assustada. Mas foi assim, naturalmente. Como hoje eu falo para as minhas coaches, né? Elas não ficassem tão loucas querendo emagrecer e o resto da vida. O que você está fazendo a mais do que querer emagrecer? Emagrecer é sim importante. Ter saúde é muito importante. Mas para isso tudo você precisa ter uma vida. Porque se você está buscando emagrecimento, mas você não é feliz, a sua vida está toda bagunçada. Você não vai conseguir emagrecer. Porque você coloca muita energia só naquele pontinho que é o emagrecimento. E sua vida vira uma bagunça. Muitas mulheres viram para mim e falam assim, o povo lá de casa não me ajuda, o meu marido não colabora, meus filhos eu não sei o quê. Aí as pessoas, elas tem umas que chega até a desistir, eu até compreendo. Que realmente não é fácil. Porque se fosse fácil, nosso mundo não estaria como ele está hoje. Todos buscando o emagrecimento. Mas não é impossível. É só a forma que as pessoas estão buscando o emagrecimento. Depende, cada caso é um caso, né? Eu estou compartilhando o meu caso, mas eu conheço vários outros casos. Eu poderia dar exemplos aqui, a gente ia ficar dias conversando. Mas no meu caso, ele foi um emagrecimento prazeroso. No meu caso, o meu emagrecimento só, de fato, aconteceu quando eu consegui alinhar a minha vida. Como eu falo sempre, eu sempre comento, a nossa vida, ela é como se fosse uma roda de madeira, não sei se você conhece, aquelas rodas de carro de boi, ou então aquelas rodas de água, aquelas que giram. A nossa vida é como essa roda. Se ela não tiver completa todos os pontos, ela não vai girar. Se sua vida, se ela não girar, você para, você não vai para canto nenhum, você não consegue felicidade, você não consegue estar bem no seu trabalho, na sua família, com o seu corpo, com você, nada flui. Você me entende? Se tiver faltando qualquer pedaço dessa roda, toda vez que ela tentar girar, ela vai parar, ela vai encalhar. Porque você está colocando muita energia em algum ponto, que no caso aqui a gente está no emagrecimento, você está colocando todo o
sua energia ali e você se estressa com o resto tudo e tudo bagunça e nada flui. Então a gente precisa fazer um alinhamento nessa roda para que ela gire e assim as coisas fluam naturalmente. E você vai ver o tanto de gostoso, tão prazeroso que é você emagrecer, de você se olhar no espelho e falar, você perguntar para você, mas como assim? Como que eu consegui emagrecer? Você também não vai saber, lógico, você vai ter disciplina, né? Igual todos têm. Tem gente que fala, ai, mas eu não consigo parar de comer doce, eu também não parava, eu também comia igual uma louca, amava rosca, aquela com leite condensado em cima com coco, eu fazia aquilo quase todos os dias para me comer. Aí tava eu gorda, minha mãe gorda, meu pai gordo, e meus meninos engordando também. Todo mundo gordo naquela casa. Hoje se eu comer um arroz, eu não vou falar pra você que eu não como, se eu sentir vontade eu como. Mas é de uma forma diferente. Eu não tô comendo aquela rosca para descontar qualquer coisa que eu esteja sentindo. Algo de doloroso que eu esteja sentindo, ou alguma frustração. Como muitos de nós já ficamos chateados com alguma coisa e dá aquela loucura, a gente precisa comer para aliviar. Eu não consigo mais fazer isso. Eu quero me aliviar hoje com alguma coisa que esteja me estressando. Eu vou praticar atividade física intensa e vou gastar toda a minha energia negativa lá. E lá fica tudo e pronto, acabou. Então, eu vou dar para vocês 3 estratégias que eu usei. Você já deve ter ouvido, provavelmente, né? Eu acho que todos ouviram. Quando você tá tentando emagrecer e não vai, vira alguém para você e fala assim, você precisa ter foco, força e fé. Não é verdade? Quando alguém comenta assim perto de mim, você não tem foco, não tem força, não tem fé. Eu falo, é interessante isso, viu? Foco, força e fé. Eu viro para a pessoa e pergunto, você está com foco no quê? Qual é o seu foco? Eu te faço essa pergunta agora, neste momento. Qual é o seu foco? Você está focada em quê? Para emagrecer. Por que todos falam tenha foco, força e fé? É muito interessante. Aí a pessoa tem foco, não sabe aonde está o foco. A pessoa tem força, da onde que vem essa força? E a fé? Ela está com fé em quê? Porque que eu saiba, Deus faz a parte dele. Isso é fato. E agora? Como emagrecer tendo foco, força e fé? Essas foram algumas das estratégias que eu usei. Só que eu não concordo da forma que as pessoas usam esse ditado. Você precisa ter foco, força e fé. E as pessoas precisam admirar. Então, a primeira é o foco. Eu estava 100% com o meu foco somente no emagrecimento. Não estava dando certo. O meu foco estava ali, queria emagrecer, e o resto da minha vida estava abandonada. Eu não sabia como que eu ia fazer para criar meus filhos. Eu não tinha um emprego, eu vivia dentro da casa dos meus pais,
sendo sustentada por eles, sem os pais dos meus filhos, para poder me ajudar. E o meu foco todo estava em emagrecer. Então, você precisa ter foco, sim. Mas foco na sua vida como um todo. Na verdade, a minha segunda estratégia foi a força. Eu precisava de algo, uma âncora, que não fosse me deixar, me permitir voltar onde eu estava antes. Eu não queria mais me ver como eu me vi pela última vez, encalhada naquela serra. Eu não queria mais. Então eu precisava de uma força muito, muito, muito grande. Queria me manter seguindo sempre em frente. Acho que tem momentos da vida da gente que a gente dá uma parada, a gente respira, a gente pensa, analisa, vê se está dando certo, não está, o que está desalinhado, sempre tentar manter o alinhamento. E eu precisava dessa grande força. Então, a minha força maior, divina, de todos nós, é Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a minha segunda força eram meus filhos. E a terceira força, que eu ainda uso até hoje, pretendo usar o resto da minha vida, são meus pais. Então, eles são a minha força, eles foram, são e serão essas três: Deus, meus filhos e meus pais. Porque eu não queria voltar aonde eu estava. Eu poderia não emagrecer, mas eu não queria mais me ver como eu estava antes. Eu não estava tendo vida. E eu tinha certeza que essas três coisas maravilhosas da minha vida não iria deixar mais que eu voltasse aonde eu estava. A terceira é a fé. As pessoas falam, tenha foco, força e fé. Como eu falei para vocês, Deus faz um milagre. Deus é maravilhoso na vida de todos nós. Só que Ele faz a parte dele. Mas Ele é o chefe. Tá ali tudo para você, perfeito. Você tem vida, você tem tudo para você ser feliz, para você conseguir o que você tanto deseja. Só que a gente não, muitas vezes a gente fica esperando, sabe? Ou joga daí de cima, ou um milagre, faz alguma coisa por mim. Não é verdade? Quantas vezes até eu já fiz isso? Eu falei, meu Deus, mas será que Deus vai fazer nada? Tipo assim, Ele deve estar lá de cima, olha pra gente e pensa, mas não tem mais o que fazer, né? Então, a minha fé era saber que Deus estava fazendo todos os dias um milagre na minha vida e faz até hoje. Só que eu precisava também fazer esse milagre. Eu não poderia ficar ali esperando que tudo resolvesse, que eu emagrecesse, que eu arrumasse um emprego, que eu comprasse uma casa, que eu tivesse uma profissão maravilhosa igual eu tenho hoje. Eu não poderia. Eu queria que fosse assim, todos nós queremos. Só que tudo depende de nós. O poder está nas nossas mãos e a gente não usa.
você tem todo dia um milagre de acordar, um milagre de recomeçar, de poder fazer diferente. E muitas vezes a gente não usa. Não é verdade? Então, essas foram as 3 estratégias que eu usei e que eu uso até hoje para me manter saudável, para me manter feliz, para me manter magra, para seguir a minha vida. Mas agora eu vou compartilhar com você alguns pequenos detalhes que eu usei também, que às vezes a gente não compartilha assim para qualquer um, se é que você me entende. Quando eu percebi que as coisas estavam fluindo, que eu estava emagrecendo, que eu estava me sentindo bem, que eu respirava, que eu acordava com vontade de todo dia lutar mais e mais pela minha felicidade, eu comecei a modelar como eu queria ficar, como eu queria ser. Eu começava a olhar em páginas nessa época eu não tinha Facebook, se eu não me engano. Sei que não mexia com esse negócio de internet, esse trem virtual, não. Mas eu gostava de ver muita revista e tudo, olhava os corpos das mulheres. E sempre procurava algum que eu queria, que eu me identificava. Então, eu achei uma, eu tenho ela até hoje guardada, o corpo dela. E todo dia eu olhava para esse corpo. Eu não sei se você conhece a técnica da visualização. A gente usa muito. Então eu olhava. E eu conseguia me ver com aquele corpo. Ele me dava um prazer muito grande. E eu comecei a pesquisar sobre essa mulher, o que ela fazia, como que era ela, como que ela comia, como se comportava. Eu comecei a modelar aquela pessoa em mim. Não que eu quisesse ser ela, mas eu admirava ela. Então eu modelei algo que eu queria, na minha estrutura, do jeito que eu queria. É o que eu sou hoje. Fisicamente, lógico, que eu pretendo melhorar, como todos nós sempre buscamos o melhor. Então, esse foi um pequeno detalhe que eu usei. Eu modelei como eu gostaria de ser. E estou hoje aqui assim, como ela é. Eu acho que ela está mais velha hoje. Mas eu comecei a observar a forma que ela se comportava. Uma pessoa que ela já está magra, o pensamento dela não é um pensamento de uma pessoa que ainda está gordinha. Hoje eu não consigo pensar como eu pensava antes. Se você me entende. Então eu modelei essa mulher. Era assim que eu queria ser e assim que eu sou hoje. Então, uma dica que eu dou para você é visualize a forma que você quer ter. Se você não conseguir se ver, é meio difícil, mas algumas pessoas falam que não conseguem, ou é porque não sabe como querem ser. Mas visualize a forma que você deseja estar. E fica com essa imagem na sua mente. Alinhe a sua vida. Tenha foco, não no emagrecimento, na sua vida. Aonde que está desfocado, aonde precisa focar mais. Tenha uma força muito grande. Seja lá qual a sua, mas tenha uma força, algo que te mantém firme. E tenha fé. Mas não tenha uma fé assim, esperando que Deus faça um milagre e você fica aí só sentada com a bunda no sofá sem fazer nada. Tenha uma fé, mas vai atrás
do que você quer. Faça o que tem que ser feito. Sinta prazer em emagrecer. Eu espero que você tenha gostado, que eu possa ter contribuído de alguma forma, que você possa um dia me falar que você conquistou o seu objetivo, que você hoje consegue ser uma pessoa feliz. A gente fica por aqui. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e vamos estruturar a nossa roda da vida.